Como última palestrante, queria chamar a Anália Amorim. A Anália é arquiteta e urbanista, formada pelo UFPE, mestre e doutora pela USP. Atualmente ela é livre docente na FAO, é professora convidada em diversas universidades internacionais. Foi sócia fundadora e presidente da Associação Escola da Cidade e atualmente é professora e diretora do Conselho Científico. Atua desde 1984 em projetos de ambiente construído, planos diretores de habitação, no escritório da AME, desenho do ambiente e ensino. A Anália e o Valdemir são os coordenadores, né, da publicação que está sendo lançada hoje. Então, Anália, palestra. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite e eu acho que estamos muito felizes de saber que o trabalho que a gente fez para a Regeia vira um livro que começou como manual. Né? E eu terminei escrevendo porque eu não queria esquecer das pessoas que tanto ajudaram. Então, a ideia, né, desse manual, sobre esse formato, nasceu do nosso saudoso, querido, admirável Adalberto. O nosso primeiro agradecimento da noite é a ele, e aqui um agradecimento longo. Por quê? Porque ele viu diante da ciência, das urgências que a gente está enfrentando, a necessidade de integrar as ciências da terra, o urbanismo e a engenharia. É isso que ele chama. Sem essa integração, a gente não vai conseguir aumentar a eficiência dos projetos. É isso que a gente acabou de ver, o CDHU apresentado lindamente pela Tereza, é de uma preciosidade, de um acúmulo, né, de conhecimento, de esperteza. E aí, a gente não aumentando a gente não consegue mitigar os riscos geológicos e hidrológicos nas áreas urbanas. Então, pensando nessa integração, que ele convida o nosso escritório, o Valdemir e a mim, que a gente fez um escritório de desenho do ambiente e de ensino, né, para colaborar com a equipe da Regeia. Então, o AME, que é esse escritório de desenho do ambiente e ensino, contou com os trabalhos técnicos do Valdemir e o meu, com os trabalhos da Aline, né, Bekele, Bekele Pedro Fierotti, mas trabalhou também muito com a parte técnica e o dom muito acalentado e treinado da Aline Nunes de fazer aquarela dos desenhos dos projetos. Porque a ideia era, de fato, tornar o trabalho bonito e agradável de ser visto e de ser lido. É o que a gente vai, né, apresentar hoje. Por isso que eu terminei sem fazer a apresentação, porque vocês vão ter o livro para olhar. Né? É mais gostoso. Então, contamos com a preciosidade. Assim, como a Tereza fala da competência, né, do mundo de engenharia, é de fato uma coisa muito, muito importante, porque ele transita pelo mundo da proposição e da técnica com a facilidade muito grande. E contamos também com a consultoria técnica dos profissionais da região. O Adalberto participou todo o processo, o Pedro Simões, que está aqui também, o Fernando também, acompanhou todo o trabalho, que a gente se viu muito amparado diante do que a gente poderia fazer pelo cuidado mesmo, e pela coerência e pela exigência técnica. A elaboração desse livro, que tomou a forma de um pequeno manual, é fruto, então, desse projeto desenvolvido pela Regeia, que contemplou as áreas urbanas de todos os municípios, sob a jurisdição do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, mas ele pode também amparar diversas outras soluções e prevenções. Diante de tanto desastre que a gente queria fazer, vamos investir na prevenção. O objetivo é auxiliar os municípios, independentemente do seu tamanho, de sua população, ou do seu território, na mitigação dos riscos geodinâmicos e na implementação de soluções sustentáveis.
A percepção do Adalberto sobre a integração das áreas do conhecimento foi fundamental para a elaboração deste manual. Seu principal objetivo é trazer à tona a necessidade de ações associadas entre as diversas expertises que possam contribuir para que as intervenções necessárias para a adaptação das mudanças climáticas sejam capazes de integrar a população, o ambiente e a obra, garantindo a manutenção dos seus devidos espaços, buscando diminuir os conflitos entre a ocupação pelo homem e a natureza. Essa é uma obra, entre algumas outras, fruto dessa visão multidisciplinar e de sua busca por respostas além do conhecimento comum. E aí, de fato, eu queria agradecer muitíssimo o escritório em si, né, por toda essa vivência, agradecer com especial carinho e admiração ao Adalberto Aurélio Azevedo por todo o incentivo e apoio à elaboração desse manual e a viabilização da sua publicação, assim como os profissionais das figuras do Pedro Simões e do Fernando Machado. Agradecemos também as instituições que apoiaram esta ideia, bem como os órgãos e instituições envolvidas na elaboração dessa publicação. E aí, em especial, ao Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, representado pela engenheira ambiental Maria Eduarda. A Maria Eduarda ajudou muitíssimo. Seu papel foi essencial frente à compreensão da necessidade de ações preventivas na mitigação dos riscos geológicos e hidrológicos existentes na bacia do Rio Paraíba do Sul, que a conduziu ao projeto da elaboração dos planos municipais de redução de riscos e o plano integrado de gestão de riscos de desastres naturais, mediante recursos disponibilizados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O professor Eduardo é muito importante nesse processo. Queríamos agradecer também à Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola, a figura do diretor, Orivaldo, e tantas urgências, ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, pelo apoio financeiro a esta publicação. Estamos certos de que esse apoio viabiliza e viabilizará a disseminação do conhecimento técnico apresentado nesse manual, o que muito contribuirá para a capacitação dos profissionais no que concerne ao mapeamento de risco, regularização fundiária e planejamento urbano. A gente precisa chegar às universidades, a formação. Por isso que, ao escolher o escritório, a gente tem uma ligação muito forte com o ensino, de dar aula na escola da cidade. A gente sabe e apresentou esse manual o quanto teve de repercussão, né, diante tanto do plano pedagógico como da ação. A gente está tendo já alguns resultados. Gostaríamos também de agradecer muitíssimo à Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental, a IGE, pela fundamental contribuição na viabilização dessa publicação. A ação de todos aqui envolvidos torna claro o nosso compromisso no desenvolvimento técnico e científico, bem como com compromisso com o bem-estar das populações. Elas estão na linha, além de avançar os processos de adaptação dos municípios às mudanças climáticas, esse novo quadro do século XXI que tanto nos afeta. Então, sobre o livro, vocês devem talvez até perguntar, e já devem saber por que são chamados paisagistas, arquitetos, urbanistas, para trabalhar em condições tão catastróficas, né? Quase assim, são condições que, quando a gente enfrenta, parece que não há solução. Eu acho que o papel da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo é dizer: vamos pensar com calma, vamos organizar, vamos ter uma certa maneira de pensar. A arquitetura e o urbanismo pensa possibilidades de síntese de vários saberes. Essa é a grande característica. A gente está se adentrando na matéria. Então, quando o Adalberto convidou, e a gente viu a quantidade de coisas, assim, 2022, 2022, a quantidade de coisas que a gente tinha que assimilar, a gente partiu para se adentrar na matéria, como se a gente estivesse dentro da crosta terrestre. A gente só tem essa maneira de pensar. Porque se a gente pensar nos desastres, a gente não sairia do campo. E aí começar a tentar compreender o comportamento
né, nesse manto, e lhe sugerir formas de estabilidade que dialogassem simultaneamente com a utilidade, com as urgências e com a beleza. A quantidade de coisa formulada é muito grande, tecnicamente, soluções técnicas muito grandes. Então, a via que nos interessou percorrer nesse manual como método foi aquela que, diante desse cenário de desastres, é como se a gente visitasse o saber de um escultor, direcionando a curiosidade e a pesquisa propositiva para o mundo da geomorfologia construída. É como se a gente escapasse pela poética para poder enfrentar o problema e relaxar um pouco e começar a ter sossego para organizar o que se tinha pela frente. Então, esse manual nasceu com duas intenções: a de tornar visível e legível para o maior número de pessoas possível, não só técnicos, alguma forma o relevo terrestre. Então, ele começa a estudar a conformação do vale, né, e como ela se apresenta na atualidade e como foram as suas origens e como evoluíram. Então, isso ajudou muito a história geológica e os ensinamentos que vieram da Norberto, que vieram do Sérgio, ajudaram muito a gente entender em que matéria-prima a gente estava lidando. E ao dar a conhecer, e o outro objetivo é dar a conhecer, por meio principalmente de propostas escritas e desenhadas, algumas diretrizes que nos ajudam a reduzir os riscos advindos da ocupação humana, mal planejada ou mal sucedida. O seu objetivo principal é que assumamos juntos algumas das necessárias adaptações que o ambiente construído tem que adotar frente às mudanças climáticas. A área estudada, como vocês sabem, foi a região geográfica que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que compreende 32 municípios da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mas ela poderá ser aplicada em várias situações semelhantes. Este esforço faz parte de um plano maior de elaborar mapas de soluções preventivas. Acho que é nisso que a gente tem, e agora, né, diante do que se tem de dados, do mapeamento, e tanto recurso técnico de saber os regimes, da mudança dos regimes pluviométricos, do comportamento, agora acho que tem que investir, de fato, continuar assessorando e fazendo esses mapas e acompanhando, mas investir muito nos mapas de soluções preventivas mais seguras e eficazes no planejamento urbano, no desenho urbano e na mitigação dos riscos. A gente tem que prever e ajudar as cidades a reger seu desenho urbano, o seu plano urbano diante disso, né? Nossa participação aqui visa evidenciar e alertar a todos e aos poderes públicos, porque não dá para fazer isso sem o poder público, que há uma quantidade significativa de profissionais que estavam, pela formação, um pouco alijados desse processo inteiro. Os arquitetos, urbanistas e paisagistas têm uma quantidade de saber, está disposto a dialogar com os profissionais, né, de conceber e de construir a infraestrutura, em conjunção com todos os profissionais envolvidos no desenho do ambiente. Então, a gente tem uma quantidade. Quando a gente vê a exposição do CDHU, o conjunto de trabalhos que foram feitos, a gente vê do que a gente está falando. É a junção competente, né, de uma carga técnica necessária e de uma formulação, uma possibilidade de beleza e de bem-estar. Não é só apenas resolver o problema, porque isso, de fato, a gente está ciente. A captação, a condução e o manejo das águas, assim como lidar com a proposição e a gestão dos ambientes construídos, são cada vez mais amplos e transdisciplinares. A análise e a proposição de dispositivos espaciais que lidem com as causas e consequências dos processos erosivos, e aí vocês vão ver que o livro está divididinho nos processos, ele trabalha com os sulcos, as ravinas, os rastejos, os escorregamentos, as inundações, os solapamentos, as roçorotas, tudo isso fazem parte primordialmente das preocupações inerentes do desenho dos nossos edifícios, cidades e paisagens, e que a gente busca mostrar no manual. Resumidamente, mas é para dizer, olha, temos repertório e possibilidade. Nessa abordagem, a arquitetura e o urbanismo e o paisagismo são aliados dos demais esforços e muito podem contribuir
com a composição da imensa inteligência necessária para conformar o solo em diálogo com as forças que o conformam. Não é à toa que este trabalho é fruto desse esforço da REGEA, que é esse escritório composto por geólogos, engenheiros, biólogos, técnicos ambientais, administradores, que tem como missão realizar serviços visando a proteção do meio ambiente e seus recursos, por meio de soluções técnicas de forma multidisciplinar e inovadora, né, com desafios propostos. E do escritório de desenho de ambiente e ensino em organizar comprometidamente o ensino, o treinamento e a avaliação do conhecimento e a proposição de desenhos ambientais. Esse encontro aqui nosso hoje evidencia o quanto é inevitável e necessária a união de esforços transdisciplinares para que se enfrentem as situações imponderáveis do habitat humano na Terra. Então, eu vou dispensar a apresentação que a gente usa para sensibilizar o ensino, o estudante, e que tem causado grandes respostas, mas quero deixar para vocês o nosso profundo agradecimento e o legado do manual sujeito a querendo, sujeito e desejável de várias contribuições. Então agora se torna público, algo que era da REGEA, particularmente da Bacia, do Comitê de Bacias da REGEA, que generosamente abre para todos, para mais do que para sensibilizar o poder público e a todos, mas também para receber contribuições. Então, dada a largada, o manual está público, né? É um conhecimento social, socializado. E mais uma vez, muito obrigada pelo